Para a felicidade do povo, estamos de volta com a primeira parte da segunda temporada de O Começo Depois do Fim. Aqui está um resumo rápido para vocês se recordarem da primeira temporada. Aqui, Arthur nasceu de Alice e Reynolds Lewin, em Dicatem, ainda mantendo as memórias da sua vida passada como o grande e poderoso Rei Grey. Desde o início se mostrou como um gênio prodígio aprendendo e dominando a mana, o poder deste novo mundo. Isso foi fácil, já que no seu mundo antigo existia um conceito chamado Ki, que era bem similar. Depois disso, ele passou pela incrível viagem da família que estava se mudando para a cidade de Shiros, acompanhados pelos aventureiros dos chifres gêmeos. Porém, o grupo foi emboscado por bandidos, e Arthur acabou se sacrificando para salvar a sua mãe e a sua futura irmãzinha. Mas não morreu. Ele acordou no fim de um penhasco com uma voz misteriosa, alegando que o salvou da queda. No trajeto, encontrou a figura. Era uma criatura negra e chifruda, e extremamente gentil, que acolheu Arthur como se fosse seu filho. Ela ensinou Art os segredos da mana, enquanto construía um portal para ele poder retornar para casa. Durante o processo, a criatura foi atacada por um vilão e então revelou a sua verdadeira forma. Sylvia era um majestoso dragão. E para salvar a vida do garoto, ela o empurrou no portal com uma pedra brilhante e uma promessa que ele iria aprender sobre a verdade um dia. Depois disso, entrou na floresta de Elshire, onde Ait encontrou mercadores de escravos e, por fim, acabou por salvar uma jovem elfa chamada Tessia. Ela a levou até sua casa e descobriu que ela, na verdade, era a princesa deste reino. Seu avô Virion se ofereceu para ser o mentor do nosso garoto, e por isso ambos treinaram juntos por mais de 3 anos. Então, um dia Arthur notou que a pedra que ganhou de Sylvia era na realidade um ovo, e dele saiu o bicho mais fofo, poderoso, maravilhoso, fodástico, a jovem dragoa Sylvie. E depois desses 3 anos treinando, Arthur se despediu de Tess e Virion e retornou para Shiros, se reunindo com sua família e conhecendo sua irmãzinha mais nova, Ellie. Até foi entrevistado pessoalmente pela tão ilustre diretora Godsky da Academia de Shiros, fazendo então ele revelar que dominava os 4 elementos da mana. Porém, ele decidiu não ir para a academia naquele momento. E teve ainda aquele leilão com o Rei Glader, onde o mago da corte tentou de todo jeito comprar Sylvie. E, bom, ele não teve um final tão feliz assim depois que tentou se pagar de bonzão. Ainda no armazém do leilão, acabou por encontrar a Canção do Amanhecer, uma espada que respondeu à sua vontade draconiana. Posteriormente, se tornou então um aventureiro com uma nova identidade, sendo o misterioso mascarado espadachim Note. Em seu exame, conheceu Elijah e Lucas Wikes, que mais tarde se juntariam a ele em uma masmorra. E foi justamente nessa masmorra que Art enfrentou monstros e desafios épicos, mas principalmente o Guardião de Elderwood, uma besta de ranking S. E também foi lá que teve a sua primeira experiência de traição neste novo mundo. Por conta disso, precisou usar a sua segunda fase da vontade bestial, o Despertar do Dragão. Depois de um bom tempinho, Dicatê encontrou evidências de outro continente, então os reinos se uniram pelo seu povo e nomearam as 6 lanças protetoras do continente. Arthur e Elijah entraram na Academia de Shiros. Foi onde o Prota presenteou a Tess com o núcleo do Guardião de Elderwood. Até mesmo acabou entrando para o comitê disciplinar da academia e deu umas aulinhas como professor em manipulação de mana. Durante uma batalha simulada, ele foi forçado a ativar a vontade do dragão para salvar Tessia. E quando estava internado e sem poder se mover, foi quando Tess declarou seu amor e o beijou pela primeira vez. E bom, depois disso a garota simplesmente fugiu. Ainda houve viagem de campo para a cripta da viúva, onde a turma de Arthur encontrou bestas mutantes, conseguindo socorrer sua turma a escapar, porém, no fim ele acabou despencando da masmorra. Lá conheceu a Leia, uma das lanças, que contou sobre o ataque dos Vitras, e deu a Arthur um pedaço dos chifres negros do demônio que a atacou. Um fato depois é que Arthur entrou em um portal dimensional e conheceu um ser divino chamado de Sabedoria, que contou sobre algumas verdades do mundo e sobre as raças. Retornando a Shiros, a academia estava sob o ataque do culto de Alácria, sendo liderado por Lucas e Dranive. Qualquer um que não jurasse lealdade a este culto estava em perigo de morte.
incluindo Tessia, que foi capturada por Lucas. Ele já acabou despertando um poder que nem sabia que tinha. Os espinhos negros surgiram do chão perfurando as forças do culto. Mas ele já acabou sendo levado por Dranive, que deixou Lucas para trás. E antes que Lucas pudesse continuar sua matança, Arthur chegou e pisou naquele cara. Literalmente pisou fundo mesmo. Exagerado? Talvez. Satisfatório? Com toda certeza. Mas nem todos gostaram disso, e Arthur precisou ser levado a julgamento e, posteriormente, preso pelo conselho. Porventura, Sabedoria e Aldir interviram e foram capazes de levar Arthur para treinar em Fiotos, a terra sagrada dos Asuras. De lá, a dupla inseparável foi separada para treinar pelo avô de Sylvie, o Lord Indret. Arthur então conheceu pessoas bem peculiares e poderosas, como Rain, o ferreiro que forjou a Canção do Amanhecer. E ele também atochou uma pedra na mão de Arthur, e disse que um dia aquilo iria virar uma arma. Tessie agora tinha sua própria unidade, comandando alguns peões, e eles estavam prontos para invadir uma cova de mutantes. Só que, do outro lado da porta, eles encontraram Arthur depois de uma leve matança. Após isso, retornando a Ticatem, Virion explicou que os navios alacrianos poderiam já estar na sua costa. Juntos, Sylvie e Art voaram até a costa para vigiar e confirmar a proximidade dos inimigos alacrianos. Vendo aquela horda de navios, estavam cientes que a guerra estava prestes a começar. Finalmente, voltamos aos tempos atuais. Ou nem tanto. Aqui, uma breve história ocorre. Em outro mundo, em uma cidade mais bem avançada tecnologicamente. Um garoto estava arrombando uma porta. Este era Nico, e ao seu lado estava Gray, ou mais conhecido por nós como Arthur antes de reencarnar. Eles entram nesta casa e começam a vasculhar ela. Gray não gosta disso, roubar de alguém, não importa o quão rico fosse, não era correto. Mas o orfanato ao qual viviam dependia disso, precisavam de dinheiro. Após o roubo, a duplinha caminha pela cidade para vender as joias. E Gray fica preocupado se eles podem mesmo confiar no cara que vai comprar essas coisas tão preciosas assim de crianças. E sim, Nico já deixou tudo nos esquemas. O cara compra e não faz perguntas, isso era o mais importante. E Nico até faz umas caretas de marrento quando chega lá, tirando maior onda que é um cara super do mal. O careca apenas pede para entrarem e fecharem a porta logo em seguida. Enquanto Nico ia negociar com o dono do local, Gray dá uma voltinha neste salão e parece mais uma taverna escondida só para aqueles delinquentes da cidade. Em meio às estantes estão diversos itens, e um deles é bem chamativo. Era um livro que servia de instrução sobre o que. Nico chega na surdina e assusta seu amigo, perguntando se ele estaria interessado naquele livro. O careca deixa Gray levar ele. Afinal de contas, ninguém ali sabia ler as instruções e estava só juntando poeira na estante. A rapaziadinha pega o livro e o money e mete o pé. E lá fora estava caindo o maior toró da água. Porém, no caminho, Gray avisa que eles estão sendo seguidos. Eram os dois fumantes que estavam vigiando eles na loja. Gray dá a ordem para correrem para o próximo beco o mais rápido possível. E eles partem para lá. E ainda precisam escalar e pular alguns muros para poder escapar deles. Após algumas vielas, ambos conseguem despistar os dois meliantes. Ou era isso que esperavam. Um dos figurões aparece com maior cara tenebrosa dando um susto em Nico e tenta capturar o garoto. Só que ele acaba levando um tombão para trás e consegue escapar na sorte. Gray manda Nico correr enquanto dá uma paulada com um pedaço de madeira que achou por ali no Meliante 1. Vendo que Nico não ia conseguir correr tão rápido, ele chama os dois porcos enquanto segura as mochilas com dinheiro e dispara na direção contrária, salvando a pele de Nico. Durante a corrida, nota um prego fincado na parede do muro e decide parar por ali mesmo. No primeiro instante, se vira e chuta uma latinha que estava no chão na direção do meliante, e com essa distração, consegue saltar nas costas dele e usa como trampolim, assim conseguindo passar a mão no prego que estava fincado, e logo em seguida pousa no chão com nada de elegância. O Meliante 2 aparece e tenta dar um soco no Prota, mas ele desvia no último piscar e segura o prego entre suas mãos e acaba usando aquilo como um soco inglês e desce um porradão no meio da fuça do Meliante. O que se ouviu disso foi um som de uma pancada com algo estridente na cabeça do cara.
jorrou sangue para todo lado. Depois disso, Gray corre na direção de Nico e ambos conseguem escapar. O Almirante 1 teve que voltar para salvar seu companheiro deste ataque até que brutal. Já na frente do orfanato, os dois moleques estão se secando enquanto Nico agradece, e é por isso que ele levou Gray junto. Ele parecia aqueles reis que lutam em duelos pelo mundo. Gray mal se lembra da luta, só que do nada tudo começou a ficar tão claro e câmera lenta para ele, era fácil fazer aquilo. Ambos entram no orfanato de fininho, tentando não fazer barulho aos demais. Só que não adiantou. De longe, uma voz severa e também suave ressoa, chamando os dois pelos seus nomes. Esta era a diretora do orfanato onde eles moravam, e ela o chamou para apresentar a nova integrante dali. Cecília era seu nome. Ela tinha a mesma idade dos dois garotos. E nesse instante, Arthur acorda com os raios de sol entrando na sala. Já fazia muito tempo que ele não sonhava com sua vida passada. Isso foi, de certa forma, estranho e repentino. E enquanto estava em processo de acordar, houve batidas em sua porta e permite a entrada. Lá era um oficial, chamando por Arthur para a sala de reuniões por uma ordem do comandante Virion. E ele precisava se preparar agora. Enquanto isso, entra três empregadas com diversas roupas e acessórios para a arte. Ele se troca ali na frente de todo mundo mesmo, sem pudor nenhum. E Sylvie avisa que aquelas três senhoritas pareciam bem apaixonadinhas por ele, mas parecia que ele se interessava mais pelas princesas, né? Arthur só dá uma bronca em Sylvie e ambos saem pelos corredores até Virion e Aldir. O velhote reclama que chega a ser tão irritante o quão bem Arthur fica se vestindo assim. E ele tá bonitão mesmo, hein? Ô fio. O velho já enche o saco dele, que vai tirar algumas fotos do garoto para usar como suborno com sua netinha. De frente a eles estava Aldir, e parece que ele havia envelhecido horrores em pouco tempo. Ainda avisa que eles precisam partir rápido. Desde que a diretora God Sky se foi, é visível que Virion tem trabalhado muito, e parece que estava fazendo tudo o que podia. Como os Vitras chegaram nela, tem martelado na mente do Prota todo esse tempo, mas não consegue nem imaginar como o vovô estaria se sentindo. Virion questiona se Arthur está pronto para ir conhecer seus inimigos. E claro que o Prota pergunta se o velho estaria bem em se encontrar com aqueles que mataram sua preciosa amiga. E o foco para Virion agora é realizar essa visita e voltar são e salvo. Afinal, sua neta o mataria se algo acontecesse com Arthur. E após esse papo descontraído, Aldir e Virion saltam do castelo flutuante e projetam um orbe dourado para se protegerem e voarem até o local determinado. De fundo, Arthur observa isso com Sylvie e apenas balança a cabeça para ela. E ambos saltam logo em seguida também. Mas, como é do seu feitio, eles querem chamar a atenção, né? E Sylvie se transforma na sua forma majestosa de dragão, e uma imensa sombra paira sobre o castelo flutuante do conselho. E depois de um hiato de 1 ano e meio dessa obra, temos essa cena linda e incrível de Arthur e Sylvie. Essa cena que me fez sorrir e chorar ao mesmo tempo. A galerinha parte em alta velocidade para a costa do continente. No caminho, Sylvie pergunta se estaria tudo bem. E Arthur responde que sim, só era meio estranho ela o chamar pelo nome assim. Mas Sylvie só está seguindo o que o vovô disse. Isso era importante para defender a dignidade e honra dos dragões. Arthur se recorda do seu último dia de treinamento em Ephiótos, onde foi chamado para uma audiência com o Lord Indret, e lá descobriu que a Miri era a esposa do Lorde. Isso era de fato uma notícia até novidade. Ele ainda brinca que, sem a ajuda dela, o Prota seria uma causa perdida. Ela alivia, só o guiou um pouco. O maior passo de sucesso foi do próprio garoto. O Lorde então parou o tempo para dar um conselho importante a Arthur. E ele fala algo inaudível para nós, um conselho futuro que ainda não foi revelado. E a cena então volta para Virion avisando a Arthur que estão quase lá, é para manter a guarda alta. O velho está desconfiado, não se sente bem com esse encontro, mas Aldir está ali para isso, e avisa que se o mensageiro deles agir contra os humanos agora, ele vai ter todo o direito de intervir na luta. A preocupação deles era com a Grona, já que ele estava proibido de participar dessa guerra. Agora ele seria uma espécie de mão poderosa que move as peças de xadrez pelo campo. E Virion pergunta algo sério. Quem que estaria movendo as peças de xadrez para o lado de Dicatem?
Claro que Aldir afirma que é Virion, afinal ele é o comandante dessa guerra e das raças. E bom, é isso que o velho se pergunta todos os dias. Aldir então aconselha que Sylvie e Arthur desçam com eles. Um dragão aparecendo no campo revelaria muito da força dos humanos. Sylvie já dá o papo, que vai ficar quieta por hora, mas se sentir perigo vai agir imediatamente em prol de Art. Ambos então decidem entrar na bolha mágica, e Sylvie volta à sua forma de raposinha fofinha. Chegando próximo à costa, é visível as inúmeras embarcações dos inimigos ainda paradas. Não pareciam ser simples mensageiros. A turminha então pousa em uma plataforma para negociar com os Vitras. À sua frente estavam dois cavaleiros de guerra, que na teoria seriam os mensageiros. O primeiro a se apresentar é Silrich, e era uma honra conhecer o Sr. Aldir, e ao seu lado estava Uto. Ambos são retentores, e ouviram falar muito dos famosos Asuras de Efiotos. E rapidamente Silrich pergunta se Aldir vai honrar o pacto de não agressão. É claro que o ancião responde que sim, mas apenas se o lado dos Vitras também manter o pacto. Uto começa a zombar, não esperava a aparição do garoto maravilha, tão conhecido Arthur Lewin. E umas faíscas começam a sair dos dois. Dois retentores vieram justamente para não darem chance aos reinos dos humanos de o capturarem e tirarem informações dos mensageiros. Pois, se fosse Uto no lugar deles, faria isso rapidamente e facilmente enquanto esbraveja um sorriso maligno. E Uto está tão soltinho assim apenas porque o Três Olhos está cumprindo o pacto de não agressão e até fica sorridente. Sirich dá a mensagem que seu governante deu a chance que as famílias governantes se rendam e a misericórdia será mostrada para aqueles que a merecem. Porém, se continuarem a resistir, o exército vai erradicar todo o continente sem discriminação. Virion logo fecha a cara. Isso nem termo era. Isso era literalmente uma rendição absoluta, praticamente um ultimato. Uto brinca que pelo menos estão dando uma chance a eles, e que se Dikaten se render, não precisam se preocupar. Ele vai ser super gentil quando cortar a cabeça do velhote. Sirwich intervém novamente e avisa seu colega para não iniciar uma briga à toa agora. Mas esse cara parece gostar de provocar, porque depois de velho, ele vai atrás da preciosa netinha dele, vai fazer questão de se divertir muito com ela. Isso foi suficiente para despertar a fúria em Arthur, que estava praticamente sacando sua lâmina. Mas Virion avança e dá logo uma porrada na cara do malucão, que mais uma vez zomba que mal doeu. Só que reparem que esse cara não tem um chifre, e Arthur logo se enfurece novamente, porque o fragmento que a Leia deu a ele na caverna era de um chifre negro. Era esse cara, culpado por fazer o pelotão de magos e a Leia sofrerem tanto. Com isso, Arthur pergunta ao malucão se foi ele quem matou a elfa, a mulher que estava na masmorra com todos os membros cortados e sangrando até a morte. E mais uma vez seus olhos fincam em Uto, questionando sobre a responsabilidade daquilo. E este maluco para, pensa, pensa e pensa mais um pouquinho, mas não se lembra exatamente, afinal arrancou os membros de muitos soldados aquele dia. Mas ele se lembra, aquela elfa lindinha, que ele fez questão de a fazer sofrer até o final. Gargalha alto e pergunta se for ele, o que Art fará. Virion sente atenção em seu pseudo-neto e apoia-se em seu ombro. Lutar aqui não faria sentido. Até mesmo Sylvie consegue sentir as vibrações de ódio e raiva de Arthur. De fundo, Sirrich dá 3 dias para o conselho pensar, porque se não houver resposta até lá, a guerra vai começar entre os continentes. E após isso, a galerinha já começa a ir embora. Até que Yuto começa a gargalhar e berrar para seu colega que ele deveria ter ouvido os berros daquela elfazinha, e só a manteve viva para poder ouvir os berros de dor da garota. Eram sons lindos daquela voz. E neste momento, a raiva de Arthur toma e ele lança um feixe de magia entre meio aos dois retentores. Mais uma vez, Uto brinca que aquilo foi uma brincadeira impressionante para uma criança. E Arthur se retira, afirmando que estará ansioso para encontrar Uto no meio do campo de batalha. A cena então volta na masmorra onde Arthur fez sua aparição, e os demais soldados estão limpando ela. Um dos oficiais pede para tomarem cuidado na extração dos chifres, afinal, eles serão usados como armas no futuro. Darvo se irrita de ainda estarem nesta caverna e fazendo trabalho de limpeza,
Ainda mais que esses monstros estão sem os seus núcleos, já que Sylvie acabou comendo todos. E ainda se pergunta como diabos os monstros morreram um em cima do outro. Talvez Arthur os tenha empilhado para parecer mais maneiro na foto. Stannard explica que monstros corrompidos não se comportam como os comuns. Talvez eles ficaram loucos e também devem ter lutado entre si, escalando um atrás do outro para caçar sua presa e assim formar essa pilha. De repente, o loirinho sente um tremor sutil na caverna e pergunta a seu companheiro se estava sentindo isso também. E do outro lado, Tess estava conversando com Ellie e Adam sobre o que fariam depois de terminar esta missão. E eles vão retornar para Shiros, recuperar suprimentos antes da próxima ordem. E Tessia vai ter que voltar para o castelo voador também e esperar a ordem do comandante Virion. Jasmine, Kari e Durden estão observando uma parede que possui uma composição estranha, certas rachaduras. Parece que havia algo atrás dela. E de fato, a parede brilha ao ser tocada e Durden manda todos correrem neste momento. De trás dessa parede aparece outra horda de monstros corrompidos e sedentos atrás de suas presas. Uma nova batalha começa a eclodir na mesma caverna. E Ellie manda prepararem para retirar todos os guerreiros dali. A parada estava feia para os lados deles, visto que foram emboscados por uma horda do nada. Até Darvus, que se distraiu em meio à batalha, leva um porretão em cheio e acaba voando para o chão, enquanto Stannard o dá cobertura. Mais ali próximo, Tess e Ellen se juntam para combar, prendendo os monstros com as vinhas e os rasgando com as poderosas flechas. Mas um dos trogloditas escapou do raio de visão delas e estava pronto para macetar todo mundo na atacada. As garotas conseguem desviar no momento antes do impacto, saindo ilesas disso. Tess então se questiona em como Arthur conseguiu derrotar tantos monstros corrompidos sozinho. Kyria chega para salvar seu amigo e pergunta qual era o problema dele. E bom, Darvus ainda estava sentindo seus braços após o duelo contra Arthur. Tess ordena que ambos partam para a saída enquanto mantém a porta livre. Jasmine mantém o caminho dos dois pimpolhos livres, se projetando como um raio pelos inimigos e conseguindo eliminá-los. Stannard e Angela estão na contenção das tropas, formando uma barreira de ataques para os demais soldados poderem passar. Ada está lá, se pagando de fodão, e de fato é fodão mesmo, eliminando vários inimigos, porém ele está no meio da horda dos monstros. E quem aparece no meio deles para cobrir Ada é seu velho amigo Durden. Tessia conjura as vinhas como proteção para essa dupla que está em volta dos inimigos, e tanto ela quanto Ellen chegam para ajudar também. Os monstros conseguem rasgar as vinhas e eventualmente invadir a pequena área, e eita, Adam perfurou a cabeça de um dos corrompidos facilmente com uma estocada. Porém, de fundo, uma aberração aparece com Durden já derrubado em suas mãos. E se algum dia eu reclamei do Adam, eu quero me redimir hoje. Que cara bom com a lança. Ele estoura a aberração para salvar Durden, que estava visivelmente machucado deste confronto. Ada então avisa seus companheiros que precisam sair dali, o quanto antes. O problema é que Ellen estava sendo emboscada por dois monstros e estava prestes a ser atacada em seu flanco. E nesse instante, Adam se arremessa para proteger sua companheira e acaba sendo atingido pelas garras afiadas dos monstros corrompidos. E como vocês podem imaginar pelo olhar de Tess, talvez Adam esteja em uma situação bem crítica desse ataque. Só que para não ver tristeza e sanguinolência, somos levados até o conselho novamente, e lá estamos diante do portal de transportes, onde o trio que foi até a negociação retornou. E Arthur está perguntando ao vovô se por acaso ele estava considerando a ideia maluca de se entregar. E Virion, de certa forma, estava. O olhar dele estava triste, porque se os alacrianos pelo menos mantiverem suas promessas, muitas vidas inocentes poderiam ser poupadas nessa guerra. Aldir intervém, isso não era garantido, e até mesmo Efeotos estaria totalmente insegura com isso. Se o vovô desistir ali, era questão de poucas gerações até os Vítrios atingirem todo o mundo. E Virion decide pelo menos contar aos demais que eles obtiveram uma escolha. Precisa manter a confiança, senão a moral do povo será perdida. Mas Art não gosta da ideia, porque se contar à população que oferecer essa opção, então estará dando uma escolha. E se o povo escolher sacrificar seus líderes? E para Virion estava tudo bem. A guerra estava envolvendo todo o mundo. O povo teria o direito de escolher isso. Após isso, Arthur está pensativo e debruçado ao lado de fora do castelo. Sim, o castelo flutuante tem jardins também, porque né? Ia ser bem esquisito ser um castelo sem nada em volta. Sylvie nota a presença de Ellie logo nos jardins abaixo deles. E ela estava meio desnorteada, meio estranha, sem graça, e ao encararem melhor, algo muito idiota estava acontecendo com ela.
E era um nobre cantando para ela. O loirinho estava se gabando que teria um laço incrível, já que ele é um gênio entre os gênios, o prodígio do mundo, e terá algo mais incrível até mesmo que o leão mundial do príncipe Curtis. E de fundo, o Boo não parece tão feliz com a presença desse esquisitão. Então o ursinho Pooh acaba agarrando o pobre coitado e o manda para a casa do chapéu. Ele acaba dando uma bronca no seu laço. Ele não poderia mandar todo mundo voando só porque ele não gosta das pessoas. Era errado. E nesse instante, Arthur chega para cumprimentar a duplinha. E Ellie corre para um abraço generoso, ficando feliz que já tinham voltado da negociação extremamente perigosa. E todos o estavam encarando ali. E Ellie explica que não existe nenhum nobre que não ouviu falar das proezas da força de Arthur Lewin. E por algum motivo, Boo e Arthur se tornaram muito bons amigos. E esta amizade deles é porque os homens têm objetivos em comum e se aproximam rapidamente. Por um momento, Ellie fica cabisbaixa e pede a Arthur um favor. Ele era o único que poderia parar os seus pais, porque eles tomaram a decisão de se juntar à Grande Guerra. Enquanto ele se dirigia na direção do quarto de seus pais, fica pensativo com a notícia. Será que tem mesmo o direito de impedir que eles entrem nesta guerra? Sinceramente, eles são fortes e de grande valia, mas só que, ter eles na linha de frente seria algo perigoso. E Arthur não deseja isso, mesmo que seja muito egoísta da sua parte pedir por algo assim, e ele não sabe nem o que falar quando olhar para eles. Ao entrar, os pais de Arthur cumprimentam e não esperavam voltar assim tão cedo. E o garoto nota alguns equipamentos jogados pelo quarto. Eles estavam se preparando para partir. Então, pergunta quando iriam avisar sobre isso. Alice diz que iria contar, mas estavam se preparando. Era difícil dizer aos filhos que você vai à guerra, né? E tem chance também de nunca mais voltar. Rei conta que até o comandante Virion pediu para eles não irem à guerra. Esperasse um pouco mais, ficasse ao lado da Ellie até que ela crescesse, mas eles receberam uma mensagem bem importante de Ellen, que houve um ataque na masmorra que eles estavam, enquanto estavam limpando ela. E isso não era possível. Arthur estava lá há poucos dias e ele mesmo matou todos os monstros, incluindo os de ranking S. Seu pai então explica que havia uma entrada escondida nas paredes, e mais monstros corrompidos apareceram. Com isso, os chifres gêmeos ajudaram na retirada. Só que Adam. Bom, ele não conseguiu sair com vida. Cara, isso abalou Arthur, já que ele tinha certeza que fechou a masmorra matando todos os monstros. E ainda agora um amigo morreu. Mas seus pais o confortam. Não tinha como ele saber da passagem secreta. Afinal, é secreta, né? E as paredes eram bloqueadoras de mana, então nem quem estava lá conseguia sentir a presença dos monstros. Os chifres gêmeos fizeram seu melhor para ajudar e guiar os demais soldados, e mesmo assim houveram muitas fatalidades, muito mais do que esperavam. E lembrando que até Tess estava lá, Art se preocupa e questiona quem mais morreu, quais eram os nomes. Mas seus pais não sabiam, foi uma transmissão de emergência apenas. Só que seus pais alertam que não é sobre Adam que eles vão entrar na guerra. Um soldado sempre estará em iminente perigo. Só que o Prota discute isso. Seria egoísmo também da parte deles arriscarem suas vidas. É irresponsabilidade. Como que a Ellie ficaria nisso tudo? Se acontecer algo com eles, como ela ficaria? Ambos sabem disso, e sim, dizem que é por egoísmo. O risco da guerra é iminente e Alice pede desculpas. É ela quem deseja voltar para os chifres gêmeos. E o olhar de sua mãe é bem convicto, ela quer ir à guerra. Neste momento, tanto Ray quanto Alice se comunicam visualmente e pedem para Arthur se sentar, enquanto ela conta a história do seu tempo com os chifres gêmeos. Eles nunca contaram a história que tinham outro membro no grupo. O nome dela era Lenza. Ela era ao contrário de Alice. Era simples, ousada e muito corajosa. E mesmo sendo o oposto, as duas se deram super bem logo de cara. Ela era uma suporte de buff bem conhecida antes de entrar no grupo. E foi uma grande surpresa para todos quando ela pediu para entrar na trupe. E em algum momento se tornou praticamente impossível pensar nos chifres gêmeos e não pensar em Lenza. Tanto que foi ela quem começou a shippar Reynolds com Alice. Ela realmente era um elo forte para o grupo inteiro. Ela até mesmo sabia como fazer Jasmine sorrir e suportar a presença de Adam. Mas essa companhia dela só durou por míseros 2 anos, antes de um acidente que aconteceu. O grupo foi descuidado e eles foram emboscados por um bando de monstros ferozes. Alice conseguiu curar os ferimentos de todos o mais rápido que pôde. As feridas superficiais dos demais membros foram curadas de maneira rápida, mas Lença foi afligida por um veneno dos monstros,
e este veneno estava muito próximo ao seu núcleo de mana. Ela conseguiu sobreviver, mas o veneno se espalhou pelo núcleo e com isso danificou ele permanentemente. Até mesmo aquele radiante sorriso que ela tinha desapareceu. Seu semblante estava frio e triste. Ela não poderia mais participar das aventuras, nem mesmo manipular mana, algo que era vital para um aventureiro neste mundo. Alice chorou dias a frio. O médico poderia ter extraído o veneno dela, mas pela cura superficial que realizou, ela não foi capaz de fazer isso e ainda se culpou por ter retirado a coisa mais importante da vida da sua amiga. Isso porque Lença sempre disse que queria ter uma morte gloriosa em combate, algo digno. E por conta disso, um dia ela simplesmente saiu caminhando para dentro de uma masmorra e nunca mais foi vista. Alice sempre se culpou por essa situação, e ainda informa que nem todo mundo tem uma vida tão emocionante quanto a de seu filho. Este não foi um acidente dramático e tão calamitoso. Foi um coração se quebrando de maneira lenta e quieta nas sombras. Os chifres gêmeos amavam a Lença, assim como Lença amava a todos do grupo. E desde esse dia, Alice esteve sempre com medo de usar sua magia, então se restringiu a usar apenas nela mesma. E esse é o dever deles, para com os chifres gêmeos. Eles têm feito muito por Alice e Ray. Estava na hora de pagarem essas dívidas. E, sinceramente, era difícil de imaginar que seu filho estava no fronte da guerra, lutando e se arriscando, enquanto eles iriam ficar ali, de boa e curtindo a paz proporcionada por isso. E Reynolds avisa seu filho que a morte raramente vem da fraqueza. Ela vem quando você abaixa sua guarda. E isso serviria para todo mundo, e para o casal, pelo menos eles terão feito a sua parte para vencer essa guerra. E Ray afirma que vai proteger Alice a todo custo, e pode apostar que o objetivo deles nessa guerra é voltar são e salvo para seus filhos. Pedem para Arthur fazer o mesmo. Eles podem não ter criado o garoto como pensavam que tinham feito por conta das suas memórias da vida passada, mas pode ter certeza que Ellie vê Arthur como seu amado irmão mais velho, então não é para fazer a burrada e se sacrificar nessa luta sem uma grande causa. E mesmo que percam a guerra, sempre haverá uma chance de recomeçar. Você só perde verdadeiramente quando morre, então não haverá segundas chances. Só que o Arthur teve, né? Então essa frase nem fica tão magnífica assim. Olha a cara de espanto deles. Virion chega em seguida e informa que está sentido pela perca do amigo deles. E ainda avisa que os demais soldados da masmorra vão chegar muito em breve pelo portal. A família então se dirige até o salão de teletransporte, onde os soldados que foram emboscados da masmorra estão retornando. Muitos familiares dos soldados que se foram estão ali. A cena era de diversos corpos mortos ou até mesmo mutilados. De fundo é possível ver Ellen se aproximando. Ela informa que o restante dos chifres gêmeos estão bem, mas foram todos levados pela escolta médica. É um clima pesado que está no salão. De fundo, Arthur também está com uma cara de pesar, até que Ellen corre em sua direção e o abraça. Ela já sabe o que Arthur estaria pensando, e não é culpa dele. Na guerra, a morte é inevitável. O que devem fazer agora é focar em como vão fazer os Alacrianos pagar pelos crimes que cometeram. E enquanto sai da sala, novamente reforça que o garoto não deve se culpar por absolutamente nada que aconteceu. Mais uma leva de soldados passa pelo portão, e Stannard estava vindo. Prota corre em sua direção e a primeira coisa que faz é perguntar sobre Tess, onde ela estaria e se estava tudo bem. E pergunta isso enquanto aperta o braço do garoto sem querer. Depois disso ele pede desculpas. Ainda diz que está feliz em ver o loirinho bem depois de toda essa situação. Stannard não sabe onde está o restante do time. É dito que os chifres gêmeos escoltaram todos, e depois disso o pessoal se dividiu, e no instante que conversam sobre isso, Darvus e Kaya também passam pelo portão. Vendo que Darvus estava totalmente acabado, Art vai dar uma forcinha para carregá-lo. Depois de um breve tempo, onde todos do grupo já estão sendo tratados, Arthur novamente questiona onde estaria Tessia. E, sem responder nada, a garota só aponta em direção ao portal. E aparentemente, ela sempre aparece na hora conveniente. Arthur ergueu seu braço de maneira inconsciente em direção a Tess, e se lembrou neste momento das palavras do Lord Indret. O último conselho dele foi para que Arthur fechasse seu coração para a princesa Elfa. Mas é claro que ele não consegue seguir este conselho do Lorde, e rapidamente corre em direção à sua amada, a abraçando, expressando que estava tão feliz em ver ela bem. Em seguida, Viro também vem ver sua preciosa netinha. Depois disso, Tessia não pôde gastar muito tempo com Art. Seu avô insistiu em mandá-la para a ala médica e realizar alguns exames antes de deixá-la livre. Ela diz estar bem, algumas poucas dores no corpo e em seus ossos,
mas estava melhor do que aqueles que, infelizmente, deram suas vidas para salvar os demais. Ficou bem aliviada em ver seu time bem saudável também. Todos estavam a salvo. E mais tarde, seguindo naquele mesmo dia, ela estava em seu quarto, e mesmo que seja só por um pequeno momento, é muito bom estar em uma cama confortável mais uma vez. E como se fosse algum sinal, ela se vira para o quadro que possuía na cabeceira da cama, e lá estava a foto com a diretora Godsky. E pensa que, pelo menos, isso não mudou. Horas depois, a princesa acorda e não consegue dormir. E é guiada até o seu avô, querendo ver ele. E de frente à porta do escritório de Virion, ela nota que a luz estava ligada ainda. Mas uma conversa vinha de dentro do quarto, com a voz de Arthur e de seu avô. E eles estão conversando que não podem esconder de Tess algo daquela natureza. Ela vai descobrir eventualmente. Porém, Virion não quer dar essa notícia agora. Ela não estaria preparada, ainda mais depois de toda a situação. Sua condição não era das melhores para receber uma notícia dessas. E Arthur pergunta que se Tess descobrir por outra pessoa, como será os sentimentos e reação dela naquele momento. Então, o vovô resbala no tema que se Tess descobrir a morte de Cynthia Godsky pelas mãos dos Vitas bem debaixo do nariz deles, ela poderia entrar em choque. De fato, a garota não consegue acreditar neste momento, e várias recordações passadas vieram à sua mente. Afinal, Cynthia era sua mestra e também amiga, e apoiou incontáveis vezes a garota em todos os momentos. Com isso, a porta se abre e, bom, ela ouviu tudo, né? Tessia só pede para a levarem até a mestra Cynthia. O trio desce aos calabouços do castelo. E sim, o castelo flutuante que fica lá no céu também tem um calabouço. Afinal de contas, não existe castelo sem calabouço subterrâneo, né? Tess pergunta por que Cynthia estava sendo mantida em um lugar sujo e desagradável como esse. Este local era apenas para os assassinos e traidores. E infelizmente, Virion diz que esse é o local mais seguro para mantê-la. Quando as circunstâncias permitirem, vão se despedir adequadamente dela. Eles chegam de frente ao local que o corpo da diretora está, e Virion ordena que abram. E lá dentro estava o caixão da diretora Godsky, juntamente a um lírio branco que simboliza a pureza do corpo e da alma, a inocência pura, o amor incondicional e também a lealdade. Tudo o que a diretora simbolizava ao mundo e também pregava para as pessoas em volta. Tess nem consegue acreditar nisso, enquanto está desabada em frente ao caixão de sua mestra. Virion ressalta que apenas poucas pessoas sabem sobre a morte dela. E sua neta responde que a diretora merece uma cerimônia pública, com todos os professores e alunos que ela precisava. Afinal, Cynthia fez tudo o que podia pelo bem do continente e também de seus alunos. Ela não merecia ficar ali, e novamente cai em lágrimas enquanto diz tudo isso. Mas em seguida fica puta de raiva e berra com os dois. Como pode ter escondido isso dela? Que se eu não tivesse ouvido de trás da porta, quando teria descoberto que sua mestra havia morrido? E ainda questiona se estão escondendo algo a mais dela. Berra que apesar de tudo o que faz para mostrar sua maturidade, para mostrar que cresceu, seu avô ainda a tratava como uma mera criança. E logo atrás, Arthur apenas responde que ela ainda é uma criança. Se atirar nas linhas de frente tão jovem não a tornaria mais adulta. Colocar a si mesmo em perigo para provar o seu ponto de vista também era imaturidade. Não era diferente de uma criança fazendo pirraça para seus pais. E Virion tenta amenizar isso, mas o prota continua. Se ela tivesse parado um minuto para imaginar, saberia do porquê Virion manteve tudo isso em segredo. O que acha que aconteceria quando anunciassem que alguém tão importante foi morto pelo inimigo no local mais seguro do continente? E novamente alega que Tércia está sendo imatura. Ainda pensa como uma criança, mas a garota fica nervosa. Arthur era ainda mais novo do que ela, mas todos o enxergavam como um adulto e ainda davam tantas responsabilidades tão grandes. Art escama que, se as pessoas não o veem como uma criança, é porque decidiram isso por conta própria. Ele nunca fez questão de provar nada para ninguém. E novamente, Tessia cai em lágrimas, porque Art pode fazer o que quiser, e por máximo que ela tente e tente de novo, sempre será taxada como uma donzela em perigo. Isso não era justo. Art até tenta tranquilizar essa frase, mas Tess não permite. E ainda diz que nem todo mundo que ele gosta pode ser trancafiado e mantido fora do perigo como Ellie. Virion dá logo um berro para acabar com essa discussão, e ambos se calam pelo descontentamento que estão tendo um com o outro. E neste momento, Arthur encara o comandante Virion e afirma que ele estava errado na discussão anterior. Enquanto sai da sala, informa que Tessia não estava nem um pouco preparada para saber sobre este incidente. Nosso garoto aqui parece ter começado a seguir o que o Lord Indra deu de conselho. Virion apenas deseja prestar as condolências à sua amiga Cynthia,
ao invés de ter milhares de pessoas numa cerimônia. Cynthia ia preferir ter os poucos que ela realmente amava por perto. Então, ambos ficam por um bom e longo tempo na sala ainda, prestando seus devidos respeitos a quem foi um dia Cynthia Godsky.